podemos até não perceber, mas a física está em tudo que nos cerca. Por exemplo, a chaleira aquecendo no fogão, as lâmpadas que acendemos, até mesmo o caminhar do dia a dia envolve física. E você, lembra o que estudava na disciplina de física da sala de aula? Se essa disciplina é tão importante, por que será que a grande maioria dos estudantes acham ela tão complicada? Escola normal, na minha época, era para formar professores de ensino primário. Depois eu tive a faculdade, eu só tive um pouco de física no curso pré-vestibular. Física era uma matéria que eu sempre me familiarizei, gostava bastante. Acabei seguindo até para a área de exatas, eu faço /fiz engenharia, né? Estou terminando agora o curso. Trabalho na área do mercado financeiro, então, mal ou bem, a gente acaba ficando muito ligado na parte de contas, mas os termos físicos, as equações e tal, a gente acaba não usando mais no dia a dia, né? Eu gostava bastante da matéria física pelos cálculos ali, de tempo, velocidade, assim, algumas coisas assim eu lembro, né? Física eu lembro um pouco, eu estudei sobre as leis da gravidade, as forças mecânicas, um pouco sobre espelhos. Física tinha alguma dificuldade, sim. Às vezes nem era por questão de não saber, mas o professor, tem poucos professores de física. Então, essa é uma carência muito grande. Olha, minha filha, eu não cheguei a estudar física, porque eu não fui até a mais, né? No caso, no período que tinha que ser estudada física. Você para pra pensar no dia a dia, tem muita coisa ligada à física, né? Para quem nunca estudou física, é meio difícil a gente observar, porque não tem aquele preparo quem estuda, né? A física é difícil. Ah, muito, né? Muito. A velocidade, por exemplo, do tempo, né? Hoje em dia se percebe que a velocidade do tempo é muito maior do que quando era criança, assim. Quando era criança demorava para passar, né? E agora a gente vê que a velocidade, assim, no tempo parece que passa muito mais rápido. Física mecatrônica, física quântica, física isso, aí tem que ser mais específico. Falar em física é muito amplo. Todo movimento que a gente faz, a gravidade em si, tudo tem um pouco de física, apesar de a gente não reparar, de estar já acostumado. Vamos, uma pergunta muito difícil. Poderia explicar o que seria física? Para explicar o que é física e tirar outras dúvidas dessa área do conhecimento, foi criado o canal Pergunte ao CREF. Nesse espaço, o professor Fernando Lang responde dúvidas de internautas acerca das diversas áreas da física do cotidiano. Por essa iniciativa, Lang recebeu o prêmio Ernest Hamburger, concedido pela Sociedade Brasileira de Física. Professor, os alunos sempre comentam que física é uma das disciplinas mais difíceis da escola, que os cálculos são complicados. Afinal, física é difícil? Bom, física não é fácil, né? Mas talvez essa dificuldade ainda seja acentuada pela forma que às vezes se ensina a física, em que se enfatiza a parte matemática, né, em detrimento da parte conceitual. Quais são os desafios para tornar a física mais leve, mais atrativa, mais compreensível? A gente pode focar em questões assim do cotidiano, pode apelar para a parte experimental. E hoje tem muita coisa que se pode levar para a sala de aula virtualmente. Apesar de que eu acho importante também que o professor faça alguma atividade experimental real, né, para os alunos. Mas isso não sendo possível, né, tem muita coisa boa na internet, né, e tem ótimos vídeos de física, tem muitos sites com ótimas simulações em que o aluno pode interagir com a situação ali que está sendo criada e experimentar numa simulação, né? Então tem muita coisa que pode ser feita. O senhor também recentemente recebeu um prêmio pelo canal Pergunte ao CREF, onde o senhor divulga informações acerca da ciência, inclusive combate fake news, que é tão importante, né, que sejam combatidas. Conta um pouco pra gente como é que foi a criação desse canal, como é que ele foi pensado. CREF é Centro de Referência para o Ensino de Física e está lotado no Instituto de Física da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. E o Pergunte ao CREF foi fundado em 2010, por iniciativa de uma colega, a professora Eliane Fait, que sabendo que eu respondia para alunos e mesmo para leigos que me consultavam por e-mail, e eu respondia também naquela época, a partir dos anos 2000, eu respondia no Yahoo Respostas. Ela sabendo de tudo isso, ela disse, olha, está na hora da gente fundar aqui um canal no Instituto de Física, o Pergunte ao Lang. Tá? Aí eu disse, olha, pergunte ao Lang não, porque eu não tenho competência para responder qualquer uma das questões que aqui vão entrar. Não. Então aí assim se fundou o Pergunte ao CREF em 2010 e ele começou levando já 200 postagens que eu tinha no Yahoo Respostas. Tá? Eu fui importando as postagens de lá, ou seja, quando o canal abriu, já havia 200 postagens. Tá? Só em 2013 é que nós colocamos contadores no canal e ele passou a ser monitorado também pelo Google Analytics. Daí que a gente realmente pôde saber o que estava acontecendo em termos de pessoas que acessavam o canal. E para nós já foi uma surpresa. O próprio rapaz que instalou os nossos primeiros contadores, a professora Eliane disse para ele assim, olha, amanhã tu controla para ver, a gente não sabe se os contadores estão funcionando bem, né? Vamos ver o que acontece. Aí no outro dia o rapaz escreveu assim, professor, não sei, tem 400 acessos, tá, de ontem para cá. E depois a gente confirmou que estava correto. Né? E a gente hoje, nesse momento, a gente tem de 2 a 4 mil visualizações por dia em cerca de 1.600 postagens a essas alturas, tá? Sobre temas os mais variados. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida de física pode entrar lá e fazer a sua pergunta. E então ele receberá uma resposta de um físico. Pode ser eu, tá? Eu respondo muito lá, mas nem tudo eu tenho competência para responder. Aí pode ser algum colega meu, ou até às vezes a gente tem convidado professores de outras universidades. E como que são escolhidos, selecionados esses assuntos que são respondidos? Porque eu imagino que vocês devam receber muitas perguntas, né? Conseguem atender toda essa demanda? Na verdade, a gente não recebe tantas perguntas assim, tá? E a essas alturas já acontece o seguinte, muitas perguntas que nós recebemos hoje já estão respondidas. Então, não são tantas as perguntas que entram, tá? Porque essas de 2 a 4 mil visualizações são pessoas que estão olhando as postagens, tá? Elas não estão perguntando. As nossas postagens podem ser comentadas. Tá? Mas a gente tem 2, 3 questões por semana, em média. E como eu te disse, hoje já praticamente tudo está respondido. Tá? E tem muitas coisas que são irrespondíveis, porque tem questões que fogem da nossa alçada, ou questões às vezes até existenciais, né? ou coisas transcendentes, né? Achando que a física pode dar resposta. Né? E tem alguma pergunta que surja com uma certa frequência no canal? Sim, tem. Tem uma pergunta que é recorrente, tá? E como ela apareceu muitas vezes vestida de maneira diferente, tá? Porque o contexto da dúvida é diferente, tá? A gente tem muitas postagens sobre esse tema, tanto que eu criei uma categoria para incorporar esse tipo de dúvida, que é sobre a força de impacto. As pessoas estão querendo saber com que força a bola de futebol bate no alambrado, por exemplo. Com que força o projétil da arma de fogo faz quando atinge o alvo. Tá? E aí a resposta para essa questão, tá? É que a gente tem que saber muito mais do que normalmente as pessoas acham que a gente precisa saber para dar uma resposta como essa. Tá? Porque, por exemplo, o impacto para tornar a coisa bem concreta, o impacto de uma arma de fogo, de um projétil de arma de fogo contra um alvo, não depende só
do projétil, depende do próprio alvo. Tá? O impacto do projétil contra uma chapa de aço, tá, é uma força espantosamente grande. Tá? Já o impacto desse mesmo projétil, por exemplo, no corpo de uma pessoa, representa uma força pequena. Tanto que o projétil atravessa e vai continuar e vai agir sobre outras coisas. Tá? Mas essa é uma pergunta recorrente. Tá? De que forma tu, enquanto físico, lida com as fake news que tem na internet? Bom, nós temos diversas postagens combatendo fake news. Tá? E temos até uma categoria especial que se chama Mítica Terra Plana. Eu sou o representante da ciência mais conhecido pelos terraplanistas. De vez em quando eu sou homenageado em vídeo dos terraplanistas. Vai vir e mexe, eles estão fazendo vídeos, tá? E me citando. Tá? E então a gente combate as fake news em diversas frentes diferentes, tá? Porque tem muita fake news não só sobre terra plana, sobre mecânica quântica. Tá? O que tem de besterol sobre quântico, tudo agora é quântico. Tá? E as pessoas nem sabem o que é. Tá? Durante a pandemia, a gente também teve algumas contribuições assim, tá? Sobre... Não sei se vocês recordam que houve um momento que o pessoal achava que a vacina era magnética. Tá? E mostravam, inclusive, nos vídeos os efeitos magnéticos da vacina e tal. Tá? Outra coisa, assim que eu recordo, durante a pandemia também, em que eu fui até consultado por órgãos aí de verificação de notícias, tá? Sobre os termômetros infravermelho. Não, o pessoal delira aqui, tá? Porque o termômetro infravermelho ele tem um laser, tá? Mas aquele laser é só a pontaria do termômetro, tá? Eu posso até desligar aquele laser, tá? Mas aí quando apontavam aquele termômetro na testa do sujeito, tá? Aí vinha todo um delírio de que aquele laser penetrava, atingia a glândula pineal, não sei, tá? Não. Então, fake news não falta, motos perpétuos, tá? Tem diversas postagens, tá? Sobre coisas, máquinas fantásticas. Professor, com a pandemia, o negacionismo ele se agravou cada vez mais, as fake news da ciência se agravaram cada vez mais. Então eu queria te perguntar como que todo esse conhecimento palpável de dados que é produzido na universidade, qual é o principal desafio para que esse conhecimento chegue até as pessoas? Pois é, o problema é o seguinte, a academia, de um modo geral, está de costas, teve de costas para tudo isso. Tá? Então, em parte, nós somos responsáveis, né? Como cientistas, somos responsáveis por não ter agido. Tá? Eu mesmo sofri de colegas meus, porque eu comecei, por exemplo, nesse combate aos terraplanistas, comecei em 2015. E aí o pessoal achava que isso aí eu era um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento. É porque assim, ó, o pesquisador ele está muito, até porque tem que ser assim mesmo, né? Ele está muito ligado lá às coisas dele, do trabalho dele, isso envolve muito, né? Mas a academia deveria se voltar para fora. Por isso os canais de divulgação científica são importantes. Existem bons canais de divulgação científica, por exemplo, no YouTube. Tá? E a maioria deles não tem vínculo com acadêmicos. Tá? Existem bons divulgadores científicos, tá? Que não são pesquisadores, por exemplo, são professores universitários. Tá? E então isso é uma falha. Tá? O nosso Instituto de Física, há muito tempo, tem diversas atividades de extensão e sempre houve uma preocupação. Na rádio da universidade tem um programa há muito tempo, tá, que é o Fronteiras da Ciência, tocado por colegas meus. Tá? Mas se tu olhares assim,
pro panorama da divulgação científica no Brasil como um todo, tu não vai encontrar um Pergunte ao CREF, um Fronteiras da Ciência, né? Talvez até tenha em alguma, mas deveria ter mais, né? Professor, para finalizar, eu gostaria de saber que recado o senhor deixaria para alunos do ensino médio que estão pensando em ingressar na física ou até mesmo para estudantes da graduação que querem ingressar na pesquisa? Bom, se a pessoa tem vontade disso, né, ela tem que se esforçar já lá no seu ensino médio. Às vezes ele não tem um bom professor, mas ele pode compensar isso, tá? Como eu disse, tem muita coisa boa em termos e também de aulas, tá? na internet, tá? Tem excelentes sites, tá? Com aulas, tá? Onde o aluno, às vezes que não tem um bom professor, que tá numa situação lá de uma escola que também tem inúmeras dificuldades, né? Ele pode se valer desses meios. Professor, eu quero te agradecer por tu ter nos concedido essa entrevista de hoje, te parabenizar por esse projeto que é tão importante para a democratização da ciência. Tá, obrigado.